A nossa aula de hoje é sobre atos administrativos. Então, nós vamos começar uma matéria que é de suma importância. Provavelmente, essa matéria será dada em 2 aulas, porque é um assunto muito complexo. Hoje, a gente vai trabalhar os atributos do ato administrativo e os elementos de validade ou requisitos do ato administrativo. Na próxima semana, a gente fecha atos com a classificação dos atos e as formas de extinção do ato administrativo, tá? Então, quando a gente conversou nas aulas anteriores, né, que o administrador público, ele só pode agir de acordo com a lei, nós trabalhamos ali o princípio da legalidade e trabalhamos ao lado do princípio da legalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, formando aí o que a gente chama de pedras de toque do direito administrativo. Esses princípios, eles têm que ser observados, não só esses, mas aqueles todos que a gente estudou, os expressos que estão lá na Constituição, no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e aqueles implícitos que a gente já estudou. Para que o gestor público, né, a autoridade administrativa haja, ela precisa, então, primeiramente, que todos os atos dela sejam praticados de acordo com a lei. Então, diferente do que ocorre no direito civil, em que o que não é proibido é permitido, no direito administrativo não é assim, a gente já conversou, né? No direito administrativo, o princípio da legalidade ele é extremamente importante, é fundamental, então o poder público só pode agir, né, se estiver aí um embasamento legal. E como ele age? Ele age através da prática de atos administrativos, né? Não só através de atos administrativos, mas atos também da administração, que são atos de gestão, né? Esses atos de administração que a gente vai estudar, eles não são relevantes para o direito administrativo, né? O que é relevante para o direito administrativo são os atos administrativos, que é o estudo objeto da nossa matéria. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação a isso é o conceito de ato administrativo. Segundo Silvia Zanella de Pietro, ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público. Ora, então, pelo esse conceito de Maria Silvia, a gente lembra e nos faz, né, nos remete ao que nós estudamos sobre a teoria do órgão, que eu falei com vocês nas aulas anteriores, na nossa aula presencial. Que o Estado, ele não tem vontade própria, ele não tem como se manifestar, declarar sua vontade, se não for através dos seus agentes, né, que vão aí estar com as atribuições desenvolvendo dentro dos órgãos, né? Então, o Estado, ele não tem como externar sua vontade se não for através dos seus agentes. E os seus agentes para agirem, então, eles praticam atos, tá? Ou eles diretamente, ou quem eles delegarem essa função, e a gente vai ver que essa função pode ser delegada em alguns casos, né, quem está representando, no caso, os agentes, com observância da lei, e a gente lembra do princípio da legalidade, então os atos só podem ser praticados se houver uma lei dispondo, né, que eles possam ser praticados. O regime jurídico é de direito público, então quer dizer que o administrador público, quando ele pratica qualquer ato administrativo, ele tem que estar com os princípios implícitos e os expressos que nós estudamos, né, em observância, e sujeito ao controle do poder público. Por quê? O poder público, a administração pública, como eu já disse nas aulas anteriores, ela mesma pode rever os seus próprios atos, né? Se não for mais conveniente e oportuno, ela pode revogar os seus atos. E se ela perceber que os seus atos são ilegais ou ilegítimos, ela pode invalidá-los. Isso também, a questão do ato que é ilegal, também pode sofrer um controle do Poder Judiciário. Isso a gente já conversou. Então, o ato administrativo é exatamente essa declaração de vontade do Estado, tá? Ou quem represente, ou quem está fazendo as vezes dele ali, produzindo efeitos imediatos.
Quais seriam, então, esses elementos que estão presentes no conceito de ato administrativo? Os elementos são a manifestação de vontade, que eu acabei de falar, e aí a vontade é a vontade, né, do poder público, da administração pública, externada através dos seus agentes, que têm atribuições para isso, praticado pela administração ou para quem às vezes lhe quiser, sob o regime de direito público, que faz com que o administrador ou a administração pública ela tenha prerrogativas que o particular não tem, colocando, então, a administração pública numa posição de superioridade. Então, os atos administrativos, a gente vai estudar as qualidades, os atributos deles, faz com que sempre o poder público esteja em uma condição de superioridade e possa praticar atos que um particular não poderia fazê-lo, tá? E existe a submissão ao controle judicial, que eu te falei. Então, se houver aí a prova de que houve uma ilegalidade ou o ato não foi praticado por quem era o sujeito competente para fazê-lo, por exemplo, nesse caso, isso pode ser levado ao judiciário e o judiciário pode invalidar aquele ato que é considerado ilegal ou ilegítimo. Só que dentro dessa matéria podem surgir algumas dúvidas. E, aliás, as bancas de concurso são ótimas para fazer essa confusão na cabeça da gente. Eles misturam, nessas questões de concurso, 3 conceitos que são coisas completamente diferentes, que você precisa ter essa diferença em mente. A diferença entre atos administrativos, fato administrativo e atos da administração. Você vai ver que são 3 coisas completamente diferentes. O que é um fato administrativo, gente? O fato administrativo, que para algumas bancas de concurso é sinônimo de atos materiais, então ela pode se apresentar com esse nome de atos materiais, são, na verdade, aqueles atos que são praticados pela administração que são desprovidos de vontade. Eles não têm ali manifestado uma vontade do Estado em atingir o interesse público, mas é um ato meramente executório, tá? Por exemplo, a demolição de uma casa, a construção de uma parede na administração, a realização de um serviço. Isso são coisas que são simplesmente atos executórios. Um exemplo que pode facilitar para você conseguir entender a diferença de ato administrativo para fato administrativo é o seguinte. Vamos supor que o prefeito, ele verifica o secretário de obras, né? Ele verifique que existe um prédio da prefeitura que está ruindo, tá? Ruindo e já está, inclusive, lá interditado, sem prestar nenhum tipo de função, finalidade, está lá porque ele está em péssimo estado, na iminência de cair. O que acontece? O prefeito, ou quem às vezes o fizer, pode ser o secretário de obras, né? Emite aí uma OS, uma ordem de serviço para demolir, uma ordem de serviço para demolição daquele prédio. Ora, essa OS, essa ordem de serviço, ela nada mais é do que um ato administrativo. Por quê? Porque a manifestação da vontade do Estado, do município, nesse caso, o Estado que eu estou falando é como um ente político, né? Pode ser qualquer um dos entes políticos, ele está manifestando a vontade dele ali, de preservar o quê? De preservar a segurança da coletividade. Então, aquela OS, aquela ordem de serviço dizendo é para demolir determinado prédio, aquela ordem de serviço é um ato administrativo. Só que a demolição em si do prédio, o ato de demolir, ir lá e demolir, os seus funcionários, os agentes públicos que vão ser encarregados da demolição, vão lá efetivamente vão demolir. A demolição em si é um fato administrativo. É um ato de mera execução. A OS foi a ordem, foi o ato administrativo que foi dado pelo gestor, mandando um agente cumprir aquilo. Um ato de mera execução, ele foi lá e demoliu. Então, essa é a diferença de ato administrativo para fato da administração. A demolição em si seria apenas um fato administrativo. E a OS, a ordem de serviço, um ato administrativo. Que pode criar também uma certa confusão, tá? Que é atos da administração. Atos da administração é uma coisa completamente diferente. Atos da administração é um ato que o gestor público pratica
só mesmo para colocar a máquina estatal para funcionar. Na verdade, esse ato é um ato que tem um conteúdo, tem um regime jurídico de direito privado. É um ato que é regido pelo direito civil e que, portanto, não interessa, não é objeto do nosso estudo de direito administrativo. Quando o administrador pratica esse ato, ele está sob do direito privado. E ele está na mesma condição de igualdade que o particular. Por exemplo, quando o poder público precisa alugar um prédio para instalar alguma repartição pública, ele vai fazer um contrato de locação. Esse contrato de locação é o mesmo contrato de locação que eu, Giovana, faria com você, do seu prédio que você está alugando, regido pelo Código Civil. Tá? Por quê? Porque você está diante de um regime jurídico de direito privado. Então, esse contrato de locação coloca a administração no mesmo pé de igualdade que o particular, diferente dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles têm um regime jurídico de direito público que coloca a administração pública numa condição de superioridade. Vocês vão ver por quê? Por causa da existência de atributos e de elementos do ato que fazem com que ele seja diferente de um ato particular. Então, os atos de administração, eles não são objeto do estudo do direito administrativo, eles são objeto do estudo do direito civil. São os contratos de locação, de doação, um contrato de seguro que é feito, por exemplo. O município quer fazer um seguro contra incêndio, tá? Para um prédio daquele que ele alugou. Esse contrato de seguro que ele vai fazer é o mesmo contrato de seguro que eu faria com uma empresa seguradora, tá? Para proteger o meu imóvel. A mesma coisa. Vamos supor também que o poder público, ele tem um imóvel que não está tendo nenhuma destinação pública naquele momento. É o que a gente chama de bem público desafetado. Né? Nós vamos estudar isso melhor em bens públicos. Bens públicos desafetados são aqueles que não estão cumprindo naquele momento nenhuma função, né, de interesse público. Não está desenvolvendo nenhum papel. Então, esses bens, eles entram para uma categoria chamada bens dominicais, que eles podem ser vendidos, eles podem ser doados. Então, vamos supor que um bem desse, um terreno vazio em Linhares, um terreno baldio em Linhares, que é de propriedade do município de Linhares. O município de Linhares pode permutar esse terreno com um particular ou até mesmo com outro ente do poder público, outro município, o Estado ou com a União. Isso seria um ato da administração, não um ato administrativo, certo? Um contrato de seguro, como eu já disse, um contrato de previdência privada, tá? Para os seus servidores também poderia ser. Tá? Então, aqui, o regime que vige é o regime de direito privado. Esse tipo de ato não interessa, não é objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo são os atos administrativos que a gente vai tratar agora. Até aqui, vocês me entenderam? Bem? Posso continuar, gente? Sim? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, a gente vai entrar agora no que a gente chama de atributos do ato administrativo. O que são atributos, gente? Atributos são qualidades, tá? São características que os atos administrativos têm que fazem com que eles estejam, que assegurem a eles uma posição jurídica de superioridade em relação ao ato praticado por um particular, tá? Então, são características, são qualidades especiais que os atos administrativos têm. O primeiro deles, e aí eu quero que vocês gravem essa sigla, tá? É uma sigla que a gente vai usar, um recurso mnemônico que a gente vai usar para vocês gravarem esses 4 atributos, que é a sigla PAT, que é a inicial de cada um deles. PAT por quê? P de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Então, você grava essa sigla PAT para você se lembrar que isso são atributos ou características do ato administrativo. Agora, a gente vai estudar um por um, tá? O que seria, gente, essa presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos? Olha,
O que é uma coisa legítima? É uma coisa que está dentro da legalidade, tá certo? E o que é veracidade? É algo verdadeiro, tá? É diferente do que é falso. Então, os atos administrativos, eles são presumidamente verdadeiros e legais, até que se prove o contrário. Então, veja bem, se eu estou falando que eles são presumidamente verdadeiros até que se prove o contrário, o que eu estou dizendo é que essa presunção é uma presunção relativa, que admite, então, um tipo de contestação. Então, existe um ato praticado e esse ato, até que eu questione que ele é legal e que ele existiu, ele vai estar produzindo seus efeitos, tá? Um exemplo disso seria, por exemplo, um guarda de trânsito. O guarda de trânsito, vamos supor que você parou o seu carro no centro de Linhares, na frente de uma garagem. Tá lá uma placa bem grande. Não estacione, garagem. Você parou o carro, foi fazer suas compras no centro de Linhares. Passa um guarda de trânsito municipal, desce, lavra uma autuação, uma multa, tá? Te multa ali e ainda manda guinchar o seu carro. Veja bem, aquela multa que ele lavrou é um ato administrativo, tá? E veja bem, até que se prove o contrário, porque ele tem fé pública, né? Você estava parado no lugar proibido, tá? E aí ele vai te autuar, ele vai te multar. Então, até que você prove que você não estava parado na frente de uma garagem, que aquele carro não era seu, a multa está valendo. Então, veja bem, tanto é que essa relação, essa presunção é relativa, que quando você recebe a multa, que ele pode simplesmente colocar no para-brisa do seu carro, quando você recebe a multa, você tem um prazo para recorrer dela. Exatamente por causa dessa presunção relativa, que não é absoluta, é que você tem um prazo para contestar aquela multa, dizer não. Aonde eu estava parado não era uma vaga de garagem, era um prédio abandonado que nem garagem mais ali existia. Ou aquele carro que estava lá não era o meu carro. Você tem um prazo para isso, para contestar aquela multa, que é um ato administrativo. Mas veja bem, essa presunção de que é legal essa multa e de que ela é verdadeira faz com que um ato administrativo, que é essa multa, não precise de prova nenhuma. Por exemplo, ele não precisa, o guarda de trânsito, chamar 2 colegas dele para testemunhar que o carro estava parado no lugar errado. Ele não precisa fotografar, nem filmar, nem tomar nenhuma outra medida para provar, porque a prova cabe a você. O ônus da prova cabe a você, que se sentiu lesionado, de provar que aquela multa ela não é legal ou que aquele fato não é verdadeiro. Então, não é o administrador público que tem que provar. Não é igual quando acontece um acidente de trânsito e você que chama a polícia para a polícia lavrar um BO. Ou a polícia não chega, você começa a filmar tudo, fotografar e gravar para produzir prova para você depois. O poder público não precisa disso. Já existe a fé pública ali, e mais do que isso, existe esse atributo do ato administrativo, é que presume-se que ele é legítimo, ele é legal e ele é verdadeiro, até que você prove que ele não é. Tá certo? Então, continuemos aqui. Então, as informações desse atributo. Rapidez e agilidade é o fundamento na execução dos atos administrativos. Você já imaginou se toda vez que ele tivesse que lavrar um auto de infração, por exemplo, chegar no seu estabelecimento comercial e verificasse que você tem mercadoria vencida lá, ele tivesse que produzir prova, chamar gente, testemunha, chamar a polícia, chamar todo mundo para poder autuar, não existiria autuação, né? Então, ele por conta disso, desse atributo, ele pode, o fiscal, entrar no seu estabelecimento, verificar que você tem uma mercadoria lá que está vencida ou na iminência de vencer, lavrar um auto de infração, apreender suas mercadorias e ainda aplicar uma multa em você, tá certo? Exatamente por conta desse atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos. Outra coisa que eu já falei, a inversão do ônus da prova.
é o particular prejudicado que tem o dever de provar que a administração contrariou a lei e que os fatos que foram mencionados pela administração não são verdadeiros. Tá? E quais são as consequências disso, desse atributo, então? É que até a desconstituição, o ato continua a produzir seus efeitos normalmente. Então, por exemplo, abrir o prazo para você recorrer da multa de trânsito. O prazo está correndo. Se você não recorrer da multa, ou se sua multa não for julgada favorável a você, a desconstituição dela, aquele ato administrativo, que é a multa, está valendo. Está valendo. Então, até que seja desconstituída a multa, o seu recurso, por exemplo, tenha sido julgado favorável, o seu recurso administrativo, a multa está valendo. Tá certo? E tanto a administração como o poder público, ele tem legitimidade para analisar as presunções mencionadas. Pode ser que o próprio poder público volte atrás e diga, não, realmente, ela estava certa. Ali não é mais uma vaga de garagem. Aquele prédio está abandonado. Tá? Então, pode ser que o próprio poder público, ele reveja os seus atos. Né? Isso é perfeitamente possível. Mas só o poder público, não. Eu posso ir ao judiciário. Tanto é que se a minha multa for julgada improcedente, meu pedido de cancelamento da multa for julgado improcedente na esfera administrativa, eu posso recorrer ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário rever a legalidade na aplicação daquela multa. Não, aquela multa foi aplicada de forma legal, aquele carro era efetivamente o meu carro que estava ali, ou era uma placa parecida, ou um carro parecido com o meu, né? Então, o Judiciário também pode anular, tá certo? Esses atos que forem eivados de ilegalidade, por exemplo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Eu posso passar para o segundo atributo, que é a autoexecutoriedade? Sim? Sim. Esse segundo atributo da nossa sigla PAT, né, que é a autoexecutoriedade, o interessante dele é o seguinte, é que os atos administrativos, eles podem ser executados pela própria administração pública, independente de autorização de outros poderes. Então, veja bem, de acordo com essa corrente majoritária, esse atributo, ele não está presente em todos os atos administrativos, não. Você vai entender por quê. O que é autoexecutório? É algo que eu já posso fazer, independentemente de pedir autorização a outra pessoa. Mas é todo ato administrativo de outra pessoa, que eu digo outro poder. É todo ato administrativo que pode ser assim autoexecutado, que a administração pode ir lá e botar para ser cumprido? Não. Só tem casos em que os atos administrativos são autoexecutórios. O primeiro deles é quando existir uma previsão legal, quando a lei estabelecer. Por exemplo, vamos pegar um assunto que está super atual agora, nesse período de paralisação das atividades comerciais por conta do vírus, do coronavírus. O governo federal vai liberar uma verba de R$600 durante o período de 3 meses para os profissionais autônomos, certo? Isso precisou de quê? De uma lei que tramitou pelo Congresso, já foi aprovado pelas duas casas e agora aguarda a sanção presidencial, certo? Então, toda vez que você olha, assiste uma reportagem, e aí tem os repórteres falando e as pessoas perguntando quando que esse dinheiro vai estar disponível, né? Como que a gente faz para poder ter acesso a isso? E esses dias, tem uns 2 dias, eu acho, o ministro da Economia se manifestou dizendo, olha, isso é mais burocrático do que vocês podem imaginar. A gente precisa definir como esse pagamento vai ser feito, se vai rodar primeiro a folha da Bolsa Família, ou se vai vir isso como uma bolsa complementar, né? Ou se vai vir separado, se isso vai ser pago na segunda quinzena, depois da Bolsa Família. Ele falou, existem muitas burocracias. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, mesmo que a lei entre em vigor hoje, esse repasse de dinheiro do governo federal, tá, para os bancos, né, provavelmente será a Caixa Econômica Federal, que é uma autarquia da União,
essa disponibilidade desse dinheiro, até esse dinheiro chegar e se tornar disponível no banco para essas pessoas sacarem, passou por uma série de práticas de atos administrativos, tá? Então, veja bem, muitos atos administrativos terão que ser praticados para dar efetividade ao cumprimento dessa lei. Por isso que ele falou, não, a gente precisa pensar como que a gente vai identificar essas pessoas, porque nem todo mundo é MEI, né? Nem todo mundo está cadastrado. Tem pessoas que não estão, não existe cadastro nenhum no nome dessas pessoas. Então, as pessoas vão ter que fazer uma declaração atestando que elas são profissionais autônomos e liberais. Quem é arrimo de família, mulheres que são arrimos de família, que vão receber o benefício em dobro. Então, veja bem, vários atos administrativos vão ter que ser praticados depois que a lei entrou em vigor. Então, veja bem, a autoexecutoriedade desses atos de liberação desse dinheiro público, dessa verba federal, para chegar na mão, até chegar na mão dos profissionais liberais, vai depender de muitos atos. E esses atos, sim, eles vão ser autoexecutórios. Por que eles vão ser autoexecutórios? Porque uma vez a lei aprovada e sancionada e entrando em vigor, já começando a gerar os seus efeitos, aí todos os atos que dependerem disso serão autoexecutórios, porque já tem uma lei estabelecendo. Outro exemplo que a gente pode dar tem a ver com os contratos administrativos. Às vezes eu dou como exemplo para vocês, é muito comum eu trazer como exemplo de vocês de contrato de concessão ou transporte público, né? Ali, municipal, eu falo sempre da Joana d'Arc, ou da ECO 101, quando eu estou falando nos contratos de concessão de obra pública. Então, vamos supor que nesse contrato, vamos pegar como exemplo esse contrato de concessão que a ECO 101 tem com a União para fazer a reforma, o reparo, né, da BR-101 naquele trecho que ela está sob concessão. Vamos supor que dentro do contrato administrativo tem uma cláusula de retenção de caução. O que é uma cláusula de retenção de caução? É o seguinte: a administração pública, para ter certeza de que você, empresa, que vai executar o serviço, que você não vai abandonar a obra pela metade ou atrasar demais essa obra, ela obriga você, empresa, a fazer um depósito em dinheiro, uma caução, que vai ser uma reserva, que vai ficar lá à disposição da administração pública, para caso você abandone a obra, pare de prestar o serviço ou realizar a obra, ou você atrase demais, além do cronograma pré-fixado, descumpra aquele prazo, a administração pública pode fazer o quê? Ela pode ir lá e levantar, sacar aquele dinheiro que foi depositado, aquela caução, para dar cumprimento àquela obra que está parada. Veja bem, olha que interessante. Ela não precisa, a administração pública, ir ao Poder Judiciário e pedir para dar cumprimento àquele contrato administrativo, não. Por quê? Porque esse atributo da autoexecutoriedade já permite que a administração pública vá lá e levante aquela quantia, aquela caução depositada, sem precisar de pedir autorização ao Poder Judiciário. Não precisa. Ela vai lá e pega aquele dinheiro que foi depositado e dá sequência à obra que está paralisada. Isso é um exemplo desse atributo da autoexecutoriedade. A administração pública não precisou ir lá ao judiciário e pedir, olha, autorize, eu quero executar esse contrato e dar cumprimento à cláusula número 50, que seria a cláusula, por exemplo, de retenção da caução. Né? Então, por conta desse atributo e de autoexecutoriedade, a administração já vai lá e age sem precisar de autorização do judiciário. Qual é o caso em que os atos administrativos são autoexecutórios? Em casos de urgência. Olha só, você já imaginou se um prédio está ruindo, né? A Defesa Civil já até interditou aquele prédio. Pode ser um prédio público, pode ser um prédio particular, não importa. Está lá interditado pelo poder público e na iminência de cair, vai cair. Você já imaginou se o município precisasse ingressar com uma ação demolitória para isso? O prédio já tinha caído, já tinha matado todo mundo, já tinha botado o pessoal todo que mora no entorno em risco. Então, você imagina, distribuir uma ação de demolição, o juiz despachar a liminar,
mandar citar, expedir o mandado de citação, o oficial e cumprir, o prédio já caiu, já matou todo mundo. Então, veja bem, por conta dessa possibilidade, em casos de urgência, não precisa do poder público ir ao judiciário. Ele já tem a possibilidade de mandar demolir o seu funcionário ir lá e executar. Tudo bem? Tem alguém com o microfone aberto aí, está querendo fazer alguma pergunta para mim? Ou eu posso seguir? Posso, gente? Aqui eu estou vendo que nós estamos em 21 pessoas agora, mas chegou mais gente, né? Olha só, quem está chegando agora, esse material está lá na pré-aula 7, salvo engano. Pré-aula 7 de vocês. 7? Acho que é 7 ou 8, né? Que está lá, atos administrativos. Eu acho que é a pré-aula 7. Esse material que eu estou passando aí na tela está lá, tá bom? Lava. Mas essa aula vai ficar gravada, né? Essa aula vai ficar gravada, você vai ter acesso à gravação e os slides que estão aí. Antes de eu passar para o terceiro atributo, que é a tipicidade, eu quero lembrar a vocês que quem tem aula comigo hoje tem um prazo de hoje até a meia-noite para mandar parcial 1 para o meu e-mail, tá? Só lembrando, para vocês não esquecerem. E não esqueçam que vocês têm que justificar as questões, tá? Que vocês marcaram. Então, se você marcou a letra A da questão número 1, você tem que justificar por que é a letra A. Se você marcou a letra B da número 2, você vai justificar por que é a letra B, tá? Aí algumas pessoas me perguntaram, Giovana, onde é que eu boto essa justificativa? Ou você coloca embaixo da questão, ou você põe na última página. Pode ser digitado mesmo, tanto é que eu mandei por Word para vocês poderem digitar. Eu preferiria, se você ainda não fez, que você colocasse a justificativa na última folha, porque eu imprimo só a primeira, que é o gabarito, e a última, que é a justificativa. Mas se você já fez do outro jeito, não tem problema não, tá bom? Só lembrando que se você tem aula comigo hoje, o seu prazo para mandar para o meu e-mail é até a meia-noite de hoje. Bom, vamos seguir então para o terceiro atributo do ato administrativo, que é a tipicidade. Gente, é a mesma coisa que vocês, o mesmo conceito que vocês aprenderem em direito penal, né? A prática de um delito, ele só é considerado um ilícito se houver o tipo penal. Então, o que acontece? Esse atributo significa que o ato administrativo ele deve corresponder a figuras que são definidas em lei, como aptas a produzir determinados efeitos. É a mesma coisa. Para que ele seja praticado, tem que haver uma previsão legal. Então, por exemplo, se o poder público concede um parcelamento tributário, tá? Abrir um parcelamento de tributos federais. A União, diante da crise do coronavírus, resolveu abrir um refis, um parcelamento de todos os tributos que você tiver federais atrasados. O que ela tem que fazer? Ela tem que aprovar uma lei que concede ao parcelamento. Então, para o parcelamento ser efetivado, tem que existir uma lei, certo? Da mesma forma que quando você vai lá no INSS e requer o pagamento de um benefício, uma pensão por morte, um auxílio, né, acidente, alguma coisa assim, tem que existir uma lei prevendo. Você tem que preencher os requisitos, tem que ter uma lei. Quando a autoridade do INSS, ele concede o pagamento do seu benefício, aquela concessão é um ato administrativo, tá? Mas esse ato administrativo só foi praticado porque existia um tipo, existia uma previsão na lei, né? Como existia previsão na lei, então, e você preencheu os requisitos, foi deferido, foi concedida o pagamento do seu benefício. E aí, esse ato de concessão do seu benefício é um ato administrativo, tá? Mas essa tipicidade, gente, na verdade, ela é uma garantia para nós administrados, porque impede, tá?
que a administração aja de forma discricionária e obrigue um particular a praticar um ato que ele não quer praticar. Então, esse atributo da tipicidade, ele só existe nos atos unilaterais, que são aqueles atos que a administração pública pratica sem precisar da concordância do particular. Isso não pode acontecer nos atos bilaterais, tá? Em que é necessário a anuência da outra parte. Que seria um ato bilateral que dependeria da anuência? Olha que interessante. Eu falei que na concessão do benefício, a administração pública foi lá, unilateralmente diz, não, eu concedo. Tudo bem. Olha, isso é um ato unilateral. Ela se manifestou sem precisar da sua concordância, tá? Existia uma lei prevendo pagamento do benefício, ok. Agora, olha um ato bilateral, aquele mesmo exemplo do contrato administrativo. A administração pública, ela não pode obrigar a sua empresa a participar de uma licitação. Obrigar você, a sua empresa, a assinar um contrato de licitação se você ganhou a licitação. Como assim? Quando ela quer, por exemplo, fazer uma obra ou um serviço, ela abre uma licitação para que uma empresa particular participe e ver quem vai ser ganhadora para executar o serviço ou a obra. Vamos supor que você participe da licitação. Participou e sua empresa ganhou. Nossa, que maravilha, sua empresa ganhou. Na hora de assinar o contrato, você verifica que tem determinadas cláusulas ali que você não vai conseguir cumprir. Certo? Você pode declinar. Você fala, não vou assinar o contrato, não. Chama a segunda empresa ganhadora da licitação que, para mim, não serve, não. Isso é um ato bilateral. A administração pública ela precisa da minha concordância porque eu assino o contrato em nome da minha empresa. Eu que posso assinar pela minha empresa, sou representante legal. Eu tenho que assinar o contrato. Ela não pode me obrigar. Então, a tipicidade, ela não existe em atos bilaterais. É um atributo que só existe nos atos unilaterais, naqueles atos em que o poder público pode praticar sem particular, tá? Isso, na verdade, é uma garantia, tá? É uma garantia para que a gente não seja obrigado à prática de atos, né, e fique vinculado à administração pública, certo? O exemplo, então, né, é esse que eu acabei de dar, que são os contratos administrativos, tá? Bom, tem um ato administrativo. Olha que interessante. Tem um ato administrativo que ele não é autoexecutório. Quero que você anote isso. Olha que interessante. Quando o fiscal aplicou uma multa lá porque você deixou o seu carro no lugar estacionado errado, ou você tinha no seu estabelecimento uma mercadoria vencida, quando você foi autuado e foi lavrada e expedida a multa, olha que interessante. A multa ela é um ato administrativo, mas ela não é autoexecutório. O fiscal não pode obrigar você e falar, eu quero que você pague essa multa agora. É para pagar agora. Ele não pode fazer isso com você. O guarda de trânsito não pode obrigar que você pague a multa agora, nem o fiscal que acabou de te autuar obrigue que você pague a multa agora. A multa, ela não é autoexecutória. Se você não pagar por livre e espontânea vontade, a única forma que a administração pública tem de te cobrar é através de uma ação de execução fiscal. Então, aí ele vai precisar mover uma ação para te cobrar. Então, a multa, preste atenção. Preste atenção. Apesar dela ser um ato unilateral, tá certo? É um ato unilateral, ato administrativo unilateral, ela não é autoexecutória. Então, para que uma multa, você seja obrigado a pagar uma multa que você não pagou por livre e espontânea vontade, só através de uma ação de execução fiscal. Certo? Bom, continuando na nossa sigla PAT, né? O último atributo, então, nós temos aqui, o atributo, ou característica, ou qualidade dos atos administrativos que fazem com que ele seja aí tão mais importante e muito mais superior do que um
em posição de superioridade de um ato praticado por um particular, o que faz dele é o último atributo dele, que é a imperatividade. A imperatividade, gente, significa que os atos administrativos são impostos a todos, independentemente da vontade do destinatário. De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, inclusive essa obra deles é maravilhosa, tá? É bem voltada para concurso, eles escrevem juntos. A imperatividade traduz a possibilidade de administração a unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhes restrições. Olha só, gente, quando você está diante de uma placa de trânsito que fala que você só pode passar naquela via 80 quilômetros, você não pode questionar isso com o poder público. Você é obrigado a cumprir. Se você não cumprir, você vai levar uma multa. Você não questiona. E aí tem a imperatividade daquele ato. Outra coisa, quando você extrapola, eu gosto de pegar aquele exemplo lá do meu cliente que tinha um bar, um restaurante, e a administração pública disse que ele estava trabalhando com som ao vivo, né, acima dos decibéis permitidos para aquela região e para aquele horário. Veja bem, a administração pública foi lá, autuou ele, fez a advertência na primeira ida. Depois, na segunda ida, ele, além de advertir, aplicou a multa. E na terceira ida, ele interditou a atividade. Olha só, naquele momento, o meu cliente não podia virar e falar assim, não, eu não vou parar, eu não vou desligar o som. Ele não pôde, ele teve que cumprir. Porque se ele vira e fala assim, eu não vou desligar o som, o fiscal fala, não vai, não, você não vai desligar, eu vou desligar. A polícia agora eu vou desligar. Por quê? Porque existe o atributo da imperatividade. Eu não posso questionar naquele momento o ato daquela autoridade. Eu cumpro e depois eu recorro. Portanto, foi o que ele fez. Ele me contratou e eu fiz um recurso, peguei aquele auto de infração, aquela multa e aquela interdição e fui questionar que aquela interdição não era legal, não preenchia os requisitos que estavam na lei, que ela tinha sido desproporcional, porque ele podia ter interditado a música, ele não podia ter interditado a venda de bebidas e comidas, ele não era para ele ter interditado o estabelecimento, era para ele ter interditado a música. Eu desligo o som, vamos desligar o som, vou arrancar o som aqui, o fio da parede. Mas meu cliente teve que aceitar, porque aquele ato administrativo ali praticado tinha o atributo da imperatividade. Então, impedir a prática do ato ele não pôde, mas ele pôde recorrer depois da prática do ato. Tá certo? Por conta desse atributo aqui da imperatividade. Então, é por conta desse poder de polícia, né? E esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, a gente vai estudar, quando a gente estudar poderes da administração, esse poder de polícia é o poder que a administração tem de obrigar a prática de um ato ou abstenção de um fato em razão de um interesse maior da coletividade. E foi o que ele fez. Olha, o interesse da coletividade aqui é que não haja barulho depois das 10 da noite para não atrapalhar o sossego, que isso é poluição ambiental, porque poluição sonora é uma das modalidades de poluição ambiental, tá certo? Então, era o interesse da coletividade. Então, ele agiu com base no poder de polícia, com base no atributo da imperatividade, que é aquele ato de interdição, porque aquela interdição, aquele auto que foi lavrado, que culminou na interdição do estabelecimento, aquilo é um ato administrativo, que goza de um atributo de quê? De imperatividade. Então, o particular, ele não pode se opor, não, você não vai desligar o som. Não, eu vou desligar o som, sim, com a sua vontade, contra a sua vontade, inclusive. Eu vou desligar, você que recorra depois, certo? Bom, gente, esse ato, né, esse atributo, melhor dizendo, ele decorre do que a gente chama de poder de império, que foi o que eu acabei de explicar, poder extroverso do Estado ao poder de império, tá? Cuja principal característica é essa, de impor aos atos, né, aos administrados, independente da concordância da gente, tá? Giovana? Oi? Se for abusivo, tem alguma forma de
Abuso de correr autoridade. atrás do prejuízo, porque vai ficar um tempo Sim, parado olha até só. você entrar com o recurso. Oi? Porque mesmo nesse caso que você citou, vai ficar um pouco parado, né? Até entrar com esse recurso. Tem alguma forma de recorrer, de conseguir tentar Foi reaver exatamente, esse prejuízo? foi exatamente o que eu fiz. Ele não podia impedir a ação do agente, tá certo? Isso é fato. Da mesma forma que se um agente de trânsito quiser te multar, você vai ter que receber a multa. E se você não quiser receber a multa, ele tem fé pública para dizer que ele te multou e você não assinou porque você não quis. Mas olha só, nesse caso específico da interdição, o que eu fiz? Eu entrei com um pedido liminar, uma obrigação de fazer. E eu pedi ao juiz que suspendesse, então, aquela interdição até o julgamento final, tá? Porque aquela interdição ela era um ato abusivo. E eu justifiquei os motivos, que ele não estava praticando um ato além, né, do que estava previsto na lei. E ainda que ele tivesse, pela gradação da lei, a medida imposta ela foi extremamente gravosa, porque antes disso tinham outras medidas que a lei traz, né, que deveriam ter sido tomadas antes da interdição. A interdição é a última medida, é a mais gravosa. E ainda que fosse interdição, a última, ele não poderia ter interditado o estabelecimento, porque o meu cliente vendia bebidas e comidas. Ele tinha que interditar, então, a música. Entende? Então, o juiz concedeu a liminar, suspendeu a exigibilidade da multa, a cobrança da multa ficou suspensa, que era o que a gente queria, né? Até o julgamento. O que eu consegui? Eu consegui que no julgamento, então ele deu a liminar para que o estabelecimento voltasse a funcionar, beleza? Aí os agentes chegaram lá no dia seguinte. Já estava liminar, já estava valendo, o município, inclusive, já tinha sido citado, e o meu cliente pregou a liminar lá na parede e tal. Quando eles chegaram, eles já sabiam, né, da liminar, e ele voltou a trabalhar até que a ação foi julgada. Quando a ação foi julgada, o juiz entendeu que aquela multa era indevida. Então, aquela multa caiu. Porque o que eu fiz? Quando eu rebati o argumento de que eles não tinham usado o tipo legal, olha que interessante, eu usei também o atributo da tipicidade, eles não enquadraram no tipo correto, eu desconstituí a multa, porque a multa era a penalidade imposta naquele caso, era acumulada. Então, quando o juiz entendeu que não havia nada de errado ali naquele momento, a multa por si só caiu também. Tá certo? Posso continuar? Porque aí agora a gente entraria em outro tema. Eu preciso saber se até aqui ficou alguma dúvida, gente, porque eu vou sair agora de atributos e vou entrar em requisitos ou elementos do ato, que é outro assunto completamente diferente. Tá? Tudo bem? Bom, continuando então. Os atos administrativos, eles não têm só qualidades ou atributos, não. Eles têm também requisitos de validade. Preste atenção. Não é requisito de existência, elemento de existência, é de validade. O que significa um elemento de validade, um requisito de validade do ato? Significa que até que aquele ato seja anulado, ele vai continuar sendo válido e produzindo seus efeitos. Que foi o exemplo que eu dei da multa. Até que aquela multa seja cancelada, ou pela própria administração, pelo judiciário, ela está valendo. Os seus atos ali, o ato que foi praticado é válido. Então, se faltar no ato administrativo qualquer um desses requisitos aqui, sujeito competente ou competência, que é a mesma coisa, forma, finalidade, motivo, objeto ou conteúdo, aquele ato administrativo ele vai ser considerado inválido. Inválido. Certo? Então, olha só, gente. Estão me vendo e me ouvindo? Então, né? Então, eu queria que vocês alterassem só para fins de gravar.
tá? Como um recurso mnemônico, que vocês alterassem essas iniciais para que a gente tivesse uma sigla que ficasse fácil de gravar. Por que eu não mexi nessa apostila? Porque essa apostila é uma apostila que eu tirei do site www.professorcarlosbarbosa.com.br. É um material que não é de minha produção, então eu não posso alterar. Mas para a gente estudar, fica mais fácil você gravar, para formar a sigla CONFIFORMOB, que você coloque primeiro competência, o sujeito competente ou competência, finalidade em segundo lugar, depois em terceiro lugar forma, depois motivo, depois objeto. Porque aí você vai ter uma sigla que vai ficar fácil de você gravar, que vai ser CONFIFORMOB. Entende? Então, inverte aí, coloca finalidade antes de forma, porque aí você grava a sigla CONFIFORMOB, tá? Então, a sigla dos atributos é PAT e a sigla dos requisitos ou elementos do ato é CONFIFORMOB. Você não vai esquecer mais. Bom, isso é um recurso mnemônico usado aí por concurseiro, tá? Bom, o que é um sujeito competente ou uma competência? Competência, gente, é a atribuição que é dada por lei para a prática de um ato. A lei vai dizer quem é que pode praticar determinado ato. Então, é um poder decorrente da lei conferindo ao agente administrativo para o desempenho regular das suas atribuições. Somente a lei pode determinar a competência dos agentes. Não existe outra que pode. Então, nós estamos aí diante do princípio da legalidade. Você vai olhar lá na Constituição Federal. Compete exclusivamente ao presidente a prática de determinados atos. Compete exclusivamente à União legislar sobre. Então, a competência ela vai ser dada ou pela Constituição ou pelas leis infraconstitucionais. Tá certo? Então, só a lei pode determinar a competência dos agentes na exata medida para alcançar aqueles fins desejados. A gente diz, então, que esse elemento ou requisito, que é a competência, ele é sempre vinculado. Vinculado o quê? Vinculado ao que a lei diz. Então, se a lei disser que determinado juízo, determinada vara é competente para julgar, tá certo? Eu vou dizer, olha, determinada vara é competente, então só aquele juiz pode julgar. Quem determinou? A lei. Certo? Em relação a esse requisito, Celso Antônio Bandeira de Mello enumera as principais características desse elemento. Tá? As principais características são um exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos. Isso significa que a autoridade não pode abrir mão da competência que lhe é dada por lei. Ela é, inclusive, irrenunciável, tá certo? Não pode, ela é irrenunciável. Eu não posso dizer, não, eu não quero exercer determinado ato se a lei disser que eu sou a pessoa competente a fazer. Intransferível por quê? Vale lembrar que a delegação permitida pela lei não transfere a competência, mas a execução temporária do ato. O que significa isso? Existem alguns atos, gente, que eles podem ser delegados e outros não, certo? Então, por exemplo, um auditor fiscal, ele pode delegar a outro a prática de determinado ato. Então, um ato administrativo, ele pode ser delegado para um outro órgão ou outro agente da mesma hierarquia ou até abaixo, um subordinado. Também é possível. Por exemplo, quando o corregedor de justiça viaja pelo Estado para ele fazer a correição parcial, certo? Verificar como é que estão os processos nas comarcas. Alguém tem que ficar responsável na Corregedoria de Justiça. Ou ele vai deixar o controlador geral ou um juiz corregedor responsável para assinar determinados atos na ausência dele. Ou se ele tirar férias, por exemplo. Tá certo? Então, existem atos que são delegáveis,
assinar uma nota de recebimento, assinar um cheque, tá? Despachar num processo administrativo. Então, alguns atos podem até ser delegados, tá certo? Para uma autoridade da mesma hierarquia ou até de uma hierarquia abaixo, tá? Isso é perfeitamente possível. Em relação à delegação, existe uma diferença muito grande em delegação e avocação, tá? E eu vou explicar a diferença para vocês. Só um minuto. A avocação, gente, a delegação, eu posso, então, transferir de forma temporária, tá? Não é algo definitivo. Então, quando eu transfiro, eu estou transferindo a execução do ato, não a competência, que continua sendo minha. Então, nesse exemplo, se o corregedor voltar de férias, ele volta a praticar todos os atos dele. Se ele voltar de viagem, ele volta a praticar todos os atos. Essa competência, ela é transferida só a execução dela por um período, tá? Agora, a vocação é uma coisa diferente. A vocação é quando uma autoridade traz para si determinado ato, prática de um ato, que seria atribuída por lei como competência de um subordinado dele. Por exemplo, um delegado de polícia, ele avoca determinada competência, né, para praticar um ato que um escrivão dele, da Polícia Federal, por omissão, deixou de praticar. Veja bem, aquele escrivão deveria ter praticado um ato que, por omissão, ele esqueceu de praticar. Ou por negligência, ou por imprudência, ou imperícia, ele não praticou. Ora, ele vai responder um processo administrativo disciplinar e vai receber uma sanção na esfera administrativa pela omissão dele. Mas, veja bem, a competência para praticar aquele ato, ele não perde. Então, mesmo que o delegado tenha lavrado um auto que seria de competência do escrivão ter feito, e ele vai e o faz porque o escrivão não fez, ou ouviu uma testemunha, ou praticou um ato que seria do escrivão e ele fez, o escrivão não perde a competência dele porque o superior avocou, não. Tá certo? Um outro exemplo de avocação bem interessante é a questão da remessa necessária. Eu acho que eu já conversei com vocês, e isso vocês, não sei se vocês viram isso em processo civil com o Diego, mas quando existe uma condenação imposta à Fazenda Pública, houve um processo e naquele processo tem uma sentença contra a Fazenda Pública. Ela saiu perdedora. Dependendo do valor da condenação que a Fazenda Pública sofreu, o CPC fala que, dependendo do valor, o procurador é obrigado a recorrer, submeter esse processo ao duplo grau de jurisdição, remeter os autos ao tribunal, para que um juízo superior hierarquicamente, que são os tribunais, julgue novamente aquela ação. Tá? Então, isso se chama remessa necessária. Vamos supor que o procurador não tenha recorrido. Quem tem que fazer isso? O juiz. O juiz, de ofício, teria que remeter esse processo diretamente para ser apreciado pelo tribunal. Vamos supor que o juiz também cochilou a vara lotada de processo, passou batido, esse processo não foi para o tribunal. O que o tribunal pode fazer? O tribunal pode avocar, tomar para si, pegar, buscar o processo e julgar o processo lá em cima. Isso é uma avocação, né? Então, nesse caso, você tem um ente superior, hierarquicamente, tomando para si a competência para julgamento de um ato que seria de um subordinado, de quem tem abaixo dele. Então, isso são formas de se delegar uma competência. Mas a delegação, volto a dizer, é uma coisa temporária, tá? E que se transfere à execução daquele ato, não a titularidade, só a execução por um determinado período, tá? E seguindo, outra característica, então, que a gente teria em relação à competência é que ela é imodificável pela vontade do agente. O agente
que a lei diz que deve praticar o ato, ele não muda, né? Ele não troca, ele fala, eu não quero praticar porque ele não tem interesse, né? Por qualquer outro motivo. Então, ela não muda, a competência ela não muda por vontade do agente. Olha, vou pegar um exemplo que aí você consegue observar isso de forma mais concreta. Um exemplo está acontecendo comigo. Eu entrei com uma ação há mais de um ano atrás, pleiteando o tratamento pelo plano de saúde do tratamento pelo método ABA, terapia ABA, para uma criança autista. Uma criança autista que tinha plano de saúde. Pela ANS, os planos de saúde teriam que custear todo o tratamento dessas crianças autistas. Eu entrei, antes de entrar, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, bom, será que eu ingresso com essa ação numa vara civil, porque nós estamos diante aí de uma relação de consumo, e a empresa é uma empresa particular e tudo mais, ou eu ingresso na vara da infância e juventude, porque eu estou diante de uma relação de interesse de menor, de menor de idade, de criança. Falei, aí eu fui olhar os processos semelhantes e eu vi que o juiz de uma das varas cíveis estava processando e julgando essas ações. Falei, tá, então eu vou endereçar para uma das varas cíveis de Linhares. Caiu numa determinada vara, há mais de um ano atrás. Esse juiz deu uma liminar favorável, obrigando o plano de saúde a custear as sessões de aba para essa criança. E depois, nós fizemos acordo nesse processo. O processo não chegou nem a se sentenciar, teve tanto recurso, agravo para o tribunal, que eles agravaram, teve agravo de instrumento, teve agravo interno, teve de tudo, pedido de reconsideração, teve de tudo nesse processo. Mas, no fim, nós conseguimos fazer um acordo. Tá bom. Um ano depois, olha que interessante, um ano depois, uma outra mãe que conhecia aquela mãe me procurou e falou assim, doutora, minha situação é exatamente igual, só que não é o mesmo plano de saúde, é outro plano de saúde. Mas o meu filho tem a mesma idade e frequentava a mesma clínica que a criança que o juiz deu a eliminar. Eu quero ingressar com a ação. Falei, perfeitamente. O que eu fiz? Ingressei em direção para uma das varas cíveis. Caiu na mesma vara que tinha sido julgado o outro processo, tramitado o outro processo. O juiz deu a liminar. Olha que coisa interessante. Ele deu a liminar. Depois que ele deu a liminar, ele disse que ele não era competente para julgar aquela ação. Depois que ele deu a liminar. E remeteu os autos para o juiz da infância. O que o juiz da infância fez? Suscitou o conflito de competência. Falou, agora o tribunal vai ter que dizer quem é o juízo competente para julgar. Por quê? Porque a competência ela é imodificável pela vontade do agente. Nem o juiz da vara civil, nem o juiz da infância pode decidir se ele quer ou não quer ficar com aquele processo. Quem vai ter que decidir esse conflito de competência vai ser o Tribunal de Justiça, que é um órgão hierarquicamente superior a eles, que tem competência para julgar os conflitos de competência. Então, o Tribunal de Justiça vai decidir. E a pergunta é a seguinte, enquanto o Tribunal de Justiça, e eu quero que alguém abra o microfone e me responda, enquanto o Tribunal de Justiça não julga o conflito de competência, a minha liminar está valendo ou não está valendo? Quem vai responder isso para mim? Bora? Meninos, meninas? Vocês acham? Eu acho que não, professor. Você acha que esse ato é válido? Até que o tribunal decida, nós estamos estudando elementos de validade do ato administrativo. Você acha que esse ato praticado pelo juiz da vara civil, concedendo a liminar, ainda está valendo a liminar até que o tribunal se manifeste ou a liminar caiu? Eu acho que caiu quando ele se declarou tá valendo. Não era competente. Eu acho que está valendo. Ela está valendo. Ela está valendo porque quando ele praticou o ato, ele entendeu que ele era competente. Não existia conflito suscitado.
Então, a liminar está valendo até que o tribunal decida. Se o tribunal disser é competente a vara civil, ela valendo, está valendo, continuará. Se ele virar e falar, não, a competência do juiz da infância, aí ela cai. Então, veja bem, o ato, quando foi praticado, ele foi praticado por alguém que entendia que tinha competência para fazê-lo, o fez e não havia sido suscitado conflito de competência, não. Ele era autoridade. Tanto é que existe essa dúvida que foi suscitado perante o tribunal. Então, não é uma causa que deu... Várias ações foram intentadas e isso foi... E essa dúvida é persistente. Essa dúvida existe. Porque se você pesquisar na internet, nos julgados dos tribunais superiores, você vai ver os dois posicionamentos. Então, e enquanto ele não se posiciona, o ato é válido. Enquanto ele não se posiciona, o ato é válido. O ato está gerando efeito. Foi uma das primeiras coisas que eu falei com vocês. Agora, se o conflito for julgado e for determinado que a competência do juiz da infância, aí a liminar cai. Ou não, né? Porque o juiz da infância pode entender como juiz da vara civil, que é cabível, né? Ele pode entender. Mantém o liminar. Pode, é o que eu espero, né? Obviamente. Certo? Outra característica é imprescritível, já que o não exercício da competência não gera sua extinção. Então, aquele exemplo que eu disse para vocês, do escrivão que não praticou o ato dele e que o delegado foi e praticou, o fato dele não ter praticado aquele ato não faz com que ele perca a competência, tá? Então, naquele momento, ele só não praticou. O superior hierárquico dele praticou, mas ele tem competência para continuar praticando outros atos, certo? Eu vou ler para vocês o artigo 12, antes desse que está aí na tela, o artigo 12 da Lei 9784 de 99, que traz aqui um comando importante que tem a ver com o que eu acabei de falar com vocês. Tudo que eu falei com você está no artigo 12, olha, da Lei 9784. Ele diz o seguinte: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, veja bem, um auditor fiscal da Receita Federal verifica uma mercadoria que chegou sem nota ou sem recolhimento do tributo no aeroporto ou no porto. Ele pode delegar essa função de autuar a outro auditor fiscal, que está na mesma hierarquia dele. Como ele pode delegar para um analista, por exemplo. Tá certo? Por alguém que está subordinado ou alguém que esteja na mesma hierarquia dele. Não tem problema. E o artigo 13 vem dizendo, olha, mas cuidado, não é qualquer ato administrativo que pode ser objeto de delegação, não. Quais são os atos administrativos que não podem ser objeto de delegação? Graves, são extremamente importantes, e eles estão no artigo 13 da Lei 9784 de 99. Não podem ser delegados a edição de atos de caráter normativo. Falou que é lei, que é ato normativo, não pode ser delegado. A competência quem dá é a Constituição ou as leis infraconstitucionais. Se você abrir a Constituição lá, você vai ver, compete exclusivamente, compete privativamente. Ah, presta atenção. Se a lei disser compete exclusivamente, ninguém mais pode. Quando? Não pode nem delegar. Quando a lei disser compete privativamente, aí é possível a delegação, certo? Então, olha só, o que nunca vai ser possível delegar? Atos normativos, fazer lei.
fazer atos normativos. Quem é a única pessoa que pode expedir um decreto? Quem? O chefe do executivo, federal, estadual ou municipal. Decreto só ele pode. Medida provisória, presidente da República. Tá? Então, a competência para a prática do ato, ela vai vir, ou vai vir na Constituição, ou vai vir em leis infraconstitucionais. A decisão de recursos administrativos. Ora, cada órgão, cada ente, ele tem as suas esferas administrativas e tem os seus órgãos julgadores. Então, vamos supor, eu recebi uma cobrança de um tributo e eu entendo que aquele tributo não é devido, tá? Ou a base de cálculo está errada, a alíquota não é aquela, ou eu não sou mais o sujeito passivo, porque eu já vendi aquele imóvel. O fato é de que eu vou me insurgir contra a cobrança daquele tributo. Qual é o primeiro meio que eu tenho? Impugnar. Primeira esfera administrativa, eu vou impugnar. Minha impugnação não foi julgada favorável para mim, foi contra mim. Eu vou para a segunda instância, eu entro com recurso administrativo, que vai ser julgado por outro órgão. Tomei outro indeferimento, vou para a terceira instância administrativa. Veja bem, cada instância administrativa dessa tem um órgão julgador. Ou vai ser julgado por um, ou vai ser julgado por um órgão colegiado. Essas decisões que são dadas administrativamente, elas não podem ser delegadas. Certo? Qual outra coisa? Qual outro tipo de ato administrativo que não pode ser delegado? As matérias de competência exclusiva do órgão da autoridade, que foi o que eu falei com vocês. Quando tiver escrito lá na lei, compete exclusivamente legislar sobre, não pode delegar. Se colocar, compete concorrentemente, privativamente, aí pode delegar esse ato para a prática por outra pessoa, ou por outro ente, ou por outro agente político, tá? Tudo bem até aqui, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa. Todo mundo está me ouvindo? Eu vou dar uma pausa do intervalo, tá? Para a gente comer alguma coisa, beber uma água, dar uma olhada aí no material. E daqui 15 minutos eu estou de volta, tá bom para vocês? Tudo bem? Podemos? Ok. Beleza. Então tá bom. Então eu vou interromper a gravação aqui, vou dar uma parada na gravação. E a gente